Bem, boa tarde, pessoal. A partir desse momento, nós estamos gravando a nossa aula. Vai ser a segunda parte de tecnologia de carnes, né? Nós paramos aqui na parte dos pigmentos. Eu vou dar uma revisadinha aqui em pigmentos e a gente continua. Vocês lembram que a gente estava falando do tecido muscular, que tem fibras brancas e fibras vermelhas, né? E nós destacamos que as musculares vermelhas, elas têm alta concentração de mioglobina, que é o pigmento do músculo. Essa mioglobina é responsável por levar o oxigênio do sistema circulatório para dentro da célula, tá? Para dentro do músculo. E a mioglobina, que é a característica da cor do músculo, ela muda de cor conforme o ambiente que ela está. Então, por exemplo, no músculo, a mioglobina se apresenta com a coloração púrpura, tá? Vermelho púrpura, meio arroxeado. A gente vê isso, sabe quando? Quando a gente corta o dedo. Vocês já perceberam que o sangue nosso sai meio vinho, muito escuro, mas depois de alguns minutos ele fica vermelhinho, exatamente por causa dessa primeira parte aqui, que ele sofre oxigenação, entra em contato com o oxigênio do ar e forma oximioglobina, que é vermelho brilhante, tá? Isso acontece tanto com o sangue, que tem hemoglobina, quanto com a mioglobina, que é o pigmento do músculo. Sofrendo oxigenação, ele pode desoxidação, você pode tirar pelo nitrito, formando metamioglobina, que é marrom, tá? Essa oxidação também pode ser, sabe quando você coloca a carne a vácuo? Você pega a carne e embala a vácuo. Ao fazer isso, o músculo, a carne que estava vermelho brilhante, com o pigmento no formato de oximioglobina, ela passa a metamioglobina também, que é marrom. Então, a gente observa que sempre a carne embalada a vácuo tem aquela cor, parece que está estragada, né? Tá travando um pouquinho? Tá, vou falar bem devagar para ver se não trava, tá? Porque, gente, minha internet está ruim mesmo. Então, vamos lá. O pigmento do músculo é a mioglobina e ele se apresenta na cor vermelho e púrpura. Ao entrar em contato com o oxigênio, durante o abate, você abre a carcaça do animal, ela é exposta ao oxigênio do ar. Ela sofre, então, oxigenação e forma um pigmento chamado oximioglobina, que tem uma cor vermelho brilhante, que é característica da carne de açougue. Okay? Essa oximioglobina ela pode sofrer redução ou oxidação por nitrito. A redução seria, por exemplo, se eu embalar a carne a vácuo, eu retiro o ar de dentro, né? Nessas condições, a oximioglobina se torna metamioglobina, ela fica marrom. E essa característica da carne embalada a vácuo. A gente pega um pacote de carne embalada a vácuo, parece que ele está estragado, a cor não é muito bonita, né? Mas a partir do momento que você abre a embalagem, espera uns 10 minutinhos assim, ele fica vermelhinho novamente, né? Porque o oxigênio do ar reage com a mioglobina, com a metamioglobina e forma oximioglobina. A metamioglobina também pode ser formada através da oxidação com o nitrito, tá? E dá essa característica marrom da carne. Esse pigmento, ao sofrer calor, tá, a ser submetida à cocção, ou seja, ao cozimento, ela forma metamioglobina desnaturada, que é marrom, que é a característica da cor da carne cozida. Bom? Voltando para o lado esquerdo, de novo lá na mioglobina, a gente utiliza na fabricação de produtos cárneos, né, principalmente embutidos, como linguiças, salames, presuntos apresentados, fiambres, e mortadelas, etc., a gente utiliza um produto chamado sal de cura, que basicamente ele é composto de nitrato e nitrito de sódio, ok? Então vocês veem, ao reagir, a mioglobina, ao entrar em contato com esse sal de cura, né, que é o nitrato e o nitrito, ele forma um pigmento chamado nitrosomioglobina, né? A gente pode observar a cor do salame. Ao submeter esse produto embutido, que está com o pigmento na forma de nitrosomioglobina ao calor, ao cozimento, esse pigmento sofre uma transformação e forma nitrosomocromo, que é uma cor rosa. A gente observa essa cor quando a gente cozinha, por exemplo, a linguiça toscana, assa a linguiça toscana, ela fica por dentro rosada. O presunto cozido, né, tem aquele rosa bem característico do presunto, do apresuntado. E tanto o nitrosomocromo, dos produtos embutidos que sofreram cozimento, quanto a metamioglobina desnaturada, que é a carne cozida, né, ao sofrerem ação de bactérias, ou redução, ou oxidação, né, que é
início do processo de putrefação, ela forma um pigmento chamado porfirinas oxidadas, que variam de cor entre verde, amarelo ou até mesmo incolores, tá? A gente observa isso na hora que a carne está estragando, ela dá um limo esverdeado, amarelado, ou mesmo um limo incolor. Esse limo incolor também, você já deve ter deixado fatias de presunto na geladeira há muito tempo, numa vasilha, e quando você pega, ele tem tipo uma gelatina por cima, né? É basicamente esses pigmentos sendo formados, tá bom? Ele fica meio transparente. O outro tecido que nós vamos estudar é o tecido estriado esquelético, né? Que é o que reveste os ossos lá. Eles estão ligados diretamente aos ossos, cartilagem, as fáscias e a pele. São de contração voluntária. Existem pelo menos 600 músculos no organismo, né, dentro do corpo, que variam de tamanho, forma e função. A unidade estrutural de organização do tecido estriado esquelético é a fibra muscular. E ele se caracteriza por apresentarem células altamente especializadas, longa, cilíndrica e multinucleada. Entre 75% a 92% do volume total do tecido muscular é das fibras musculares. A matriz extracelular, o tecido conjuntivo, fibras nervosas e vasos sanguíneos constituem o volume restante para complementar a estrutura do corpo. Esse tecido estriado esquelético ele se distribui em fibras, né? Ele é formado de fibras. Essas fibras se organizam em feixes, que também são chamados de fascículos. As fibras musculares são individuais, os feixes formam os conjuntos e o músculo são todos recobertos por um tecido conjuntivo que forma uma rede bem contínua, mas que recebe diferentes nomes de acordo com a localização. Então, tipo assim, eu tenho desde a fibra muscular simples, elas formando feixes e depois os feixes se agrupando, formando a estrutura do músculo mesmo, como a gente conhece. E em todos eles existe um tecido conjuntivo separando as fibras, os feixes e o músculo. Tá? Revertindo. E para cada unidade dessa, né, que você tem um revestimento com o tecido conjuntivo, ele recebe um nome. Aí nós vamos ver aqui. Nós temos basicamente então 3 organizações: o epimísio, o perimísio e o endomísio. O epimísio é o tecido conjuntivo que envolve o músculo. Então, a gente consegue olhar, por exemplo, quem já comprou músculo no açougue, você vê direitinho as diferenças entre cada músculo, né? Você consegue ver, inclusive, aquela membrana branca que reveste os músculos. Ao cortar, você observa o perimísio, né? Que são septos delgados que se estendem para dentro, circundando todos os feixes. Então, vai ter um esquema mais à frente ali que vai mostrar direitinho, tá? E o endomísio é uma rede extremamente delicada que recobre as fibras musculares individualmente. Então, é a parte mais interna da musculatura. Aqui nós temos o músculo, né? E aí vocês observam o seguinte, ó, o perimísio envolve a parte externa, né? O endomísio envolve a parte dos feixes, o epimísio o epimísio a parte externa, o epimísio a parte mediana e o endomísio a parte que separa os feixes das fibras musculares, tá? O tecido conjuntivo mantém essas fibras musculares sempre unidas e permitem que esse músculo exerça a função de força e contração em cada uma das fibras, tá? E que isso seja transmitido para os tendões, ligamentos e para os ossos. Essa estrutura montada permite que, por exemplo, nós nos movimentemos. A gente estudou o esquelético, né? Agora o músculo estriado cardíaco. Ele ocorre somente no coração, ok? A especialidade para realizar as batidas contínuas e involuntárias, né? É uma das características dele. Características que lembram o músculo liso e outras que lembram o músculo esquelético. Tipo, ele é multinucleado a célula muscular cardíaca ela é mononucleada, enquanto que a muscular é polinuclear, né? Então, o formato lembra muito a célula muscular lisa, mas, no entanto, é do músculo estriado cardíaco. Ele apresenta fibras bem menores, né, se você for comparar com o tecido muscular. O sarcoplasma mais abundante e rico em glicogênio,
e mitocôndrias maiores e mais numerosas. O que significa isso? Glicogênio, vocês lembram, a gente falou da vez passada, que o fígado, por exemplo, o fígado bovino armazena até 6% do peso dele em glicogênio, que é energia pura para estar disponível para o organismo. Tá? E as mitocôndrias são as usinas, né, de energia dentro da célula. Então, olha o que acontece. No músculo estriado cardíaco, ele tem uma abundância muito grande de glicogênio e as mitocôndrias são maiores e mais numerosas. Isso quer dizer que esse músculo exige muita energia. Porque como ele é de funcionamento involuntário e de funcionamento contínuo, né, o coração bate mesmo quando você está dormindo, ele exige muita energia. E apresenta apenas um núcleo na célula e elas são ramificadas. Tá? É a característica do músculo estriado cardíaco. O músculo liso está distribuído no trato digestivo e nas vias respiratórias, nos dutos urinários e genitais, nas partes das artérias, veias e grandes vasos linfáticos além da pele. A característica dele é a forma, tá? Que ela é alongada e afinada nas duas pontas. As fibras do músculo liso dispõem-se de modo que a parte mais espessa, ou seja, a parte mais grossa de uma está sobreposta sobre as outras. E elas formam os feixes, né? Esses cortes transversais, o músculo liso apresenta contornos que variam de arredondados até triangulares ou poligonais, com grande diferença de diâmetro entre as células. Isso que ele está falando aqui, como as fibras se sobrepõem umas sobre as outras, a parte mais fina sobre a parte mais grossa do outro, quando você faz um corte transversal, você vê o desenho das fibras e dos feixes. Esse desenho, né, que a gente chama de contorno, aqui nós temos o músculo, os feixes, né, as fibras e o músculo completo. E a determinação do que é perimísio, endomísio e epimísio. Joia? Característica aqui, as células fusiformes. Lembra quando ele fala que a parte mais fina, alongada de uma célula se reúne com a outra? É basicamente o que está nessa foto aqui. Tá? Bem, e como que se distribui a musculatura dentro dos animais? Eu vou colocar aqui o bovino, porque é a nossa, atualmente, depois das aves, é a nossa principal fonte de proteína, né? Hoje a gente come muito mais frango do que antigamente. Bem, existem cerca de 25 cortes no bovino, ok? Eu não vou pedir para vocês decorarem, porque isso não vem ao caso, tá? Se vocês estudem lá em bovinocultura. Mas esses cortes são muito apreciados, né? E eles variam também de nome, ok? De acordo com a região, com o país. O senhor também está travando? Porque, tipo assim, a minha internet sabe. Mas depois eu vejo a gravação, senão eu faço de novo, tá bom? Bem, os cortes carnes bovino, basicamente, nós temos músculo, coxão duro, picanha, que é muito apreciado, patinho, maminha, alcatra, contrafilé, nó de entrecortê, que é a ponta do contrafilé, o filé mignon, que é a parte mais interna, acima da coluna aqui, a fraldinha e o coxão mole e o lagarto. Esses cortes, gente, é engraçado porque, enquanto que no Brasil a gente aprecia muito o traseiro, que a gente considera carne de primeira, o Oriente Médio e a América do Norte, eles gostam mais da carne dianteira, que é mais dura, ok? Então, isso, vamos vender paleta para eles, vão ficar com a picanha, né? Aqui um destaque para os cortes principais, né? Nós temos 9 cortes aqui. Cupim também, eu prefiro cupim, eu gosto de cupim, tá? Mas cupim maturado. Bem, já criamos o boi, olhamos lá o sistema de criação dele, vimos o abate higiênico, vimos como é que forma os músculos, que forma as fibras, quais os tecidos que são compostos, quais os principais cortes, e aí a gente chega na parte seguinte, nós temos a carne lá de açougue, temos o animal, ele foi para refrigeração, aconteceu todo aquele processo, e agora a gente precisa fazer um controle de qualidade.
Esse controle de qualidade é feito tanto com observações físico-químicas quanto fisiológicas, ok? Bem, quais são as características da carne que nós devemos observar? A cor, determinada aparência, né? Porque esse é um dos fatores principais da compra, o consumidor compra com os olhos. O odor da carne, ela tem que ter um odor característico, se ela apresentar qualquer tipo de alteração por contaminação microbiológica ou contaminação com agente externo, ela vai apresentar um cheiro diferente. O sabor e aromas característicos. Textura, maciez, consistência e suculência são características que a gente observa depois que a carne entra com o processo de cocção, ok? Venda, consumo de carne crua. Eu tenho as minhas, vamos dizer assim, minhas considerações em relação, por exemplo, existe um prato muito caro chamado carpaccio, que é basicamente um bife cru cortado bem fininho e temperado. Tá? Eu gosto de carpaccio, como, mas eu como sempre com alguma reserva. A mesma coisa são para os pescados, por exemplo. Quem já comeu ceviche, né, que é um prato peruano, é peixe cru, só temperado. Também, gente, ó, não me chamem para ir para sushi bar, porque, apesar de gostar, eu não vou, tá? Bem, em relação à cor, a importância da cor da carne in natura se baseia principalmente por causa do que é um parâmetro de decisão de compra. Né? Como eu falei, o consumidor compra com os olhos. E em alguns sistemas de tipificação, a cor é utilizada para caracterizar o corte ou a carcaça. Tá bom? Nesses casos, eu vou mostrar mais à frente, utiliza-se um equipamento eletrônico. A carne magra, olha o que acontece, ela apresenta pigmentos M da carne. Então, a carne magra, nós temos entre 95% de mioglobina, de 5 a 10% de mioglobina é o pigmento no sangue. E mioglobina é o pigmento do músculo, ok? E apresentam outros pigmentos também, como os citocromos, que são menor, se apresentam numa quantidade menor que a mioglobina. Oi, Thalita, seja bem-vinda. A gordura, né, ela sofre muito efeito da cor devido à alimentação do animal. Se essa alimentação for rica em carotenoides, xantofila, né, que é a base da ração, ela pode ter uma gordura mais esbranquiçada ou mais amarelada, ok? Professor, repete, por favor, essa parte da alimentação em relação à cor da carne. Tá. Não, é em relação à gordura. Estou falando da gordura aqui, tá? É porque é o seguinte, aí estamos considerando assim, gordura, carotenoides e xantofilas. Carotenoides e xantofilas são dois pigmentos que existem nos vegetais. Os carotenoides são mais de 600 tipos diferentes, mas como a base da nossa alimentação para animal é milho, né? O milho é a base, ele apresenta carotenoides, né, que influenciam diretamente na cor dessa gordura. Ele tem uma afinidade muito grande, porque o carotenoide é lipossolúvel, ele tem uma afinidade muito grande com gordura. Então, de acordo com o tipo de milho que você der para o animal, se for um milho com maior concentração de carotenoides ou com menor, a gordura vai se apresentar mais amarelada ou menos amarelada, tá bom? A gente observa isso também na gema do ovo. Em relação à função, a mioglobina, ela armazena o oxigênio da célula por um período muito curto, né? Porque esse oxigênio tem que estar disponível para a movimentação muscular. Então, que quanto maior a quantidade de mioglobina, mais escura é a carne, mais avermelhada, mais arroxeada. Então, dependendo da espécie animal, a gente observa essa variação de cores, né? Então, depende da espécie. A idade do animal, a gente vê que animais mais velhos tendem a ter a carne mais escura. O sexo também, os machos tendem a ter a carne mais escura que a das fêmeas, basicamente devido a, naturalmente, ter uma movimentação maior, vamos dizer assim, uma locomoção maior. Ao tipo de músculo, por exemplo, observou-se que os músculos de mastigação são mais escuros, por exemplo, do maxilar, são mais escuros do que músculos em geral do animal, por exemplo, do traseiro. A atividade física que o animal faz e a alimentação em que ele é submetido. Em relação à hemoglobina que está do sangue, a função dela é transportar o oxigênio
E quando o animal não sofre correta, há os problemas de salpicamento, tá? Que são pequenas pelotas de sangue coagulado que vão ficando por dentro da musculatura. E isso deprecia a carcaça. Então, o que acontece? A gente tem que evitar, na hora do abate, que o animal fique muito agitado, porque ele, com agitação, a adrenalina faz com que o coração bata muito rápido e o sangue espalha muito mais pelo corpo, ok? Ao fazer isso, o animal está com o sangue todo espalhado pelo corpo. Quando você abate ele, uma boa parte do pigmento aqui. Tá? Além de outros problemas que a gente vai ver mais na frente lá, que são as carnes DFD e DSE. Bem, essa aqui é a mioglobina, tá? Que é a molécula, a proteína que transporta, que armazena o oxigênio dentro do músculo. Ela é bem parecida mesmo, inclusive essa partezinha que está globina aqui, tá vendo? Essa parte globina, ela é igualzinha à da hemoglobina. A diferença dessas duas proteínas é exatamente em que local essa parte globina está localizada e a conformação da proteína, tá? Ela tem um outro arranjo que não é esse aqui. O fold, né? A gente chama, da bioquímica vocês estudaram, o fold da proteína, como é que ela se dobra. Bem, esse aqui é basicamente um resumo escrito daquele quadro de pigmento que eu falei para vocês, tá? Então, olha só. A mioglobina reduzida, ela está no estado ferroso. O que é esse estado ferroso? Ela está na cor púrpura e o ligante que tem nela é água, tá bom? Essa aqui, quando ela está na forma reduzida, ela está lá dentro do músculo. Vocês lembram que no músculo a mioglobina se apresenta de vermelho e púrpura? Bem, a mioglobina oxigenada, ela está ainda no estágio ferroso, né? A cor é vermelho vivo, brilhante e cereja, pode variar nessas cores aqui. E o ligante aqui é o oxigênio. Por quê? O oxigênio reagiu com a mioglobina e formou oximioglobina, ok? Já a mioglobina oxidada, ela está no estágio férrico. Olha só, no estágio férrico, a cor muda para marrom, o ligante volta a ser a água, não é mais o oxigênio, ok? E aí nós temos aqui, ó, nesse caso, maior que 30% é um vermelho brilhante, tá? Se a mioglobina oxidada for menor que 30%, a cor ainda está vermelho brilhante. Se a concentração de mioglobina oxidada tiver entre 50% e 60%, ela fica o vermelho amarronzado. Acima de 70%, ela está marrom. Nesse caso aqui, o estado férrico, nós temos a metamioglobina, que é marrom, né? E aí nós temos dois tipos de metamioglobina. A metamioglobina normal, que é a mioglobina oxidada no estado férrico, que apresenta cor marrom. Pode ser tanto pela oxidação do nitrito quanto pelo vácuo, né? Pelo tratamento a vácuo da carne. E nós temos a metamioglobina desnaturada, que quando ela é submetida ao calor, ela mantém a cor marrom daquela carne assada. A carne cozida. Aqui tem uma exemplificação, não sei se vai dar para ver a cor direitinho, mas repetindo aquilo lá, ó. Vermelho púrpura no músculo, a mioglobina está no estágio ferroso e o ligante é água. Sofre oxigenação, ela forma um vermelho brilhante, porque o oxigênio do ar vai entrar em contato com a mioglobina e formar oximioglobina, né? O ferro ainda está no estado ferroso, né? Essa oximioglobina sofre oxidação, tá? O ligante passa a ser água, o pigmento fica marrom e é formada a metamioglobina, porque o ferro está no estado férrico. Vocês veem que ele perde um elétron e fica com F mais 3. Tá? Aquele quadrozinho volta de novo, né, para memorizar essa parte todinha que a gente falou agora. E agora a gente continua os fatores que afetam a carne. Bem, nós temos basicamente fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Fatores intrínsecos que modificam ou afetam a cor da carne são aqueles fatores do própria carne, do próprio animal. Então, nós vamos ver aqui o tipo de músculo, o sistema enzimático envolvido, o teor de gordura presente, a variação entre animais, né, espécie ou raças, e o estresse pré-abate. Esse estresse pré-abate, ele é importantíssimo, tá? Porque ele influi diretamente no estado do pH da carne final.
Esses são os intrínsecos. Os extrínsecos são aqueles fatores externos, que não são da musculatura, né, que podem influenciar na qualidade da cor dessa carne. Então, nós temos como fatores extrínsecos. Estimulação elétrica é utilizada nos frigoríficos quando você percebe o acontecimento do cold shortening, ou seja, o encurtamento do músculo por causa da refrigeração. Tá? Aí a carne tem de ficar dura. Aí eles aplicam um choque elétrico para a musculatura abrir. Essa estimulação elétrica, ela acelera a quebra da glicose, né? E abaixa o pH, ok? Outros fatores que são extrínsecos, por exemplo, desossa quente. Acho que vocês já viram abates de animais em roça, assim. Geralmente o pessoal abate mais para o fim do dia, para deixar a carcaça, vamos dizer assim, escorrendo a noite inteira, né? Mas é porque é o horário mais fresco. Aí, se você tentar desossar a quente, você vai ter um problema de endurecimento da musculatura também, tá? A velocidade do resfriamento também é importantíssimo. Vocês podem ver que o frigorífico trabalha com uma cadeia de frios, né? Então, a partir do momento que o animal é sangrado, esfolado, já começa a refrigeração, tá? Você tem que fazer com que ele perca a temperatura o mais rápido possível. A alta temperatura promove perdas de cor, tá? Por isso que você adota uma cadeia de frios dentro do frigorífico. Luz, também a presença de luz pode promover descoloração e manchas, tá? Devido à oxidação da gordura. Então, você evita. Então, as câmaras frias são sempre mal iluminadas não, tipo assim, elas se mantêm com a luz apagada o tempo todo. Só acende na hora que for manusear alguma das carnes. A pressão parcial de oxigênio também, porque se a carne tiver... A carne tem gordura, né? Mas se ela tiver um teor mais alto de gordura, a presença do oxigênio lá dentro pode causar oxidação lipídica. Então, assim, se a carne ficar armazenada um certo tempo, pode começar a rançar. Como que a gente faz para medir a cor? Existem duas formas de se fazer isso. A subjetiva e a objetiva. A subjetiva é a avaliação sensorial, ou seja, no olhômetro. Você bate o olho e fala, a carne está boa, a carne não está boa. Tá? E a objetiva é a utilização de equipamentos, como esse aqui, assim, que vocês estão vendo, ó, é um cromatógrafo, né? Chamado de colorímetro também. Esse aqui é até da marca Minolta. Você põe diretamente sobre a carne e faz a leitura. Ele é muito preciso mesmo. Ele consegue ver pequenas diferenças, tipo, se eu pegar o mesmo pedaço de carne, fizer a leitura com ele, com o colorímetro, botar essa carne em refrigeração, 1 hora, tirar e fizer análise, você vai perceber diferença na cor da carne, tá? Nós podemos usar espectrofotômetro, que é esse aqui, para analisar a carne, ok? Então, a gente utiliza os métodos subjetivos, que são sensoriais, também, que é o olhômetro. E o objetivo são os métodos físicos, que a gente pode usar tanto o colorímetro quanto o espectrofotômetro. A escala de cor da carne, ela tem um padrão, tá? Ela vai de 1 a 6 para a cor, né? Então, aqui, ó, cinza rosado pálido, que é basicamente aquela cor da carne de frango, tá? Ao rosa acinzentado, que começa a carne suína aqui, tá? Rosa avermelhado é a cor da carne suína em geral que a gente conhece. Geralmente os porcos de granja têm a escala 3 aqui. Os porcos, o Tony vai me matar. Os suínos criados de forma caseira tem uma escala de cor de carne de 3, ela é mais escura do que os de granja, que tem uma carne na faixa do score de 2 aqui, tá? Aí, a partir do rosa avermelhado escuro, começa a carne bovina, tá? E aí vai até o vermelho púrpura escuro, que é bem característica, essa escala 6 aqui, ó, 6.0, é bem característica da carne de ovinos, tá? Ovinos e caprinos, tem as carnes mais escuras. Você observe que tem um númerozinho embaixo, 61, 55, 49, 43, e vai diminuindo, porque é o seguinte, ó, no colorímetro, aquele equipamento de medir a cor, tá? A escala, ele mede LAB, são 3 faixas de espectro. No espectro L, ele é bem preciso, tá? Então, tipo assim, quando a carne está mais clara, ele dá um valor mais alto.
conforme ela vai escurecendo, ele vai dando um valor mais baixo, porque vai sendo absorvido luz, né? Então, dá menos retorno, ele acaba mostrando as diferenças. Visualmente, se vocês verem do 5 para o 6, a gente quase não observa a diferença. Mas no colorímetro ele diz que é um 37 e um 31, tá? Às vezes, quando você não percebe no sensorial, o equipamento já vai te dizer mais uma certeza. E embaixo nós temos a escala de marmoreio. Quem não lembra, marmoreio é a quantidade de gordura entremeada na musculatura, ok? Então, carne extremamente seca leva a escala 1, e aí conforme vai aumentando a quantidade de gordura, tanto externa como interna na musculatura, nós podemos chegar numa escala 10. Essa escala 10 aqui usa como padrão a carne do Wagyu, tá bom? Falar nisso, ó, se vocês quiserem chamar o teacher para um churrasco de Wagyu, estamos aqui, viu? A gente fala o mesmo. Pois é, ué. Vamos lá. Isso conta pontos. Bem, nós temos alguns problemas também no pós-abate, tá? Por exemplo, as carnes PSE e DFD, que é Pale Soft Exudative e Dry Firm and Dark. O que é isso aí? Eu não sei explicar As direito, condições mas de abate... Fale. Pode falar, Fernanda. mas eu sei que um deles é quando o animal sofre muito estresse, que era o que você estava falando da parte, mas eu também não sei diferenciar direito os dois. E a carne fica muito macia e pálida, e o outro fica dura e escura. Exatamente. Então, olha só. Quando o animal sofre... Lembra que eu estava falando que durante o abate a gente está tentando fazer o animal ficar o mais calmo possível para evitar que o sangue se espalhe pelo organismo todo? Bem, a função não é só evitar que o sangue se espalhe. É porque o nível de estresse do animal faz com que o pH da carne, tá, ele caia muito rápido. Porque o consumo do glicogênio do sangue, da musculatura, né, como o animal ficou muito estressado, libera adrenalina, ele consome todo o glicogênio. E aí, esse glicogênio foi transformado em glicose e que sofreu quebra e se transformou em ácido lático, faz com que o pH caia muito rápido. Esse pH na carne, né, esse pH mais baixo na carne devido à presença do excesso de ácido lático, faz com que a carne fique mole, pálida e exudativa. Exudativa, ela fica soltando líquido, tá? Fica tipo suando. E isso promove, por exemplo, a desnaturação das proteínas, e aí isso acontece com a carcaça ainda quente, porque o pH cai muito rápido. Então, atinge 5,8, que é um pH muito baixo, tá? Fica bem ácido devido à presença do ácido lático, e forma carne PSE. Na prova, eu vou perguntar para vocês diferenciarem qual é a característica de uma carne PSE, qual é a característica de uma carne DFD, e por que ocorre cada um deles, tá? Já achei meu macete para lembrar. Ok? Então, na carne DFD, Dark, Firm and Dry, antes do abate, a falta do glicogênio muscular para baixar o pH faz com que ele fique acima de 6,2. Vocês observem, um pH fica muito baixo e o outro pH fica praticamente não se altera, né? Que o pH da carne é próximo da neutralidade, 6,8, 6,9. Então, o pH não cai tanto e a carne acaba ficando escura, dura e seca. A gente não quer nem o PSE, nem o DFD. Quando você consegue fazer o abate de maneira correta, o animal não se estressou, foi bem sangrado, e você bota na cadeia de frios, você permite que o rigor mortis, que é o processo de transformação do músculo em carne, aconteça de forma mais rápida e de forma controlada, tá? Iridescência. Tem pessoas que apontam que a iridescência é um defeito. Não é, tá? É apenas uma característica que acontece na musculatura devido às condições de refrigeração em que a carne foi submetida. A gente vê muito essa iridescência, por exemplo, no lagarto.
esse corte aqui, ó, o lagarto, ele tem essa característica, tá? Como a superfície fica muito lisa e com a baixa da temperatura, ele forma como se fosse um arco-íris. Você olha a carne meio de lateral assim, fica uma lâmina colorida, tá? A carne. Não altera sabor, não altera aroma, é apenas uma característica visual, tá bom? Mas, no caso, a gente tem que evitar isso, né? Ninguém vai querer comer um bife com um arco-íris em cima. CRA, eu sei que vocês estudaram essa capacidade de retenção de água, né? Na agricultura também, cultura geral, sei lá o que vocês fazem. O solo tem o CRA também, mas a carne também tem essa capacidade de retenção de água. Por quê? Quanto maior a capacidade de reter a água, mais suculenta fica a carne. Então, a gente tem que o CRA se refere à habilidade da carne de reter ou se ligar à sua própria água ou adicionada e pode ser associada com a suculência. Então, quanto mais água tem a carne, mais suculenta ela é. Okay? A gente observa isso, gente, naquela capa de costela. Vocês já assaram capa de costela? Ela fica torradinha por fora e fica suculenta por dentro. Tem muito líquido nela. Então, quanto maior o pH final da carne, maior vai ser o CRA. Então, olha só, o pH, na verdade, ele tem que cair, mas ele tem que cair muito para 5,2. E nem ficar muito alto, igual 6,2. Né? Ela tem que se manter no meio caso aí. Tá? E quanto maior o pH final, mais suculenta vai ser a carne. Ok? Maciez. Isso aqui é um parâmetro totalmente, como é que a gente fala? Subjetivo, porque depende da característica sensorial. Ao se degustar, é um dos parâmetros mais importantes para a decisão de compra, então a gente tem aqueles cortes de carne que a gente sabe que vão ter um CRA maior, uma capacidade de retenção de água maior, e elas serão mais suculentas, ok? O grau de maciez é dado pelas proteínas da carne, e os fatores que afetam muito essa maciez, nós podemos dividir entre os fatores pré-abate e os fatores pós-abate. No pré-abate, o que vai mudar na maciez da carne? Raça do animal. A gente vê que a carne do Nelore, ela tende a ser mais firme do que a carne do Angus, por exemplo. Espécie do animal, né? Lembra que a gente fala que está cozinhando galo, porque galo fica 4 horas na panela de pressão, e aí você pega um frango caipira e ele cozinha em 30 minutos na pressão, então assim, tá? Sexo do animal, idade, manejo, tipo de músculo. O manejo é aquele negócio se o animal é confinado, a carne dele vai ter uma maciez maior do que o animal criado no sistema extensivo, em que ele caminha bastante, né? O tipo de músculo eu estou analisando, o marmoreio da carne, quanto maior o teor de gordura, mais suculenta vai ser essa carne e macia também. E o nível de estresse pré-abate, que todas aquelas características que eu falei, né, do falta de sangramento, não sangra direito, consome o glicogênio todinho, faz uma opção de coisa. No pós-abate, o que pode mudar a maciez da carne? O estado de contração dos músculos, isso aqui se dá exatamente devido ao rigor mortis que a gente tem que obedecer. Velocidade e resfriamento. Lembra que eu falei? Quanto mais rápido a carne resfriar, mais rápido ela se transforma de músculo em carne. O tipo de cozimento que eu estou fazendo também. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, mas se você pegar um animal recém-abatido, por exemplo, um bovino, tirar um bife dele, temperar e fritar, ele fica duro. Pode ser a parte que você escolher do bovino. Por que isso acontece? Porque o músculo ainda não se transformou em carne, ele não sofreu aquele processo de rigor mortis, onde as fibras vão dar uma relaxada, ok? Estimulação elétrica, maturação da carne, processo de maturação que é muito utilizado hoje, as carnes de alto padrão são maturadas. Alta pressão, por exemplo, se eu cozinhar qualquer carne, a pressão, ela dissolve, né? Ok? Suculência. A carne que é tratada termicamente, ou seja, é submetida ao cozimento, ela dá a impressão de molhar nas primeiras mordidas e tem a manutenção da suculência, porque ela, além da água natural dela, ela vai absorver a água da cocção, ok? A carne fica sempre mole. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre essa segunda parte da tecnologia de carnes é isso aqui. Alguém tem dúvidas? Não, né? Professor, Então,
Você falou sobre essa parte da espera do momento do músculo virar carne. Eu lembrei de um vídeo que rodou nas redes sociais há um tempo atrás, de um pedaço de carne em contração, por causa do sódio do sal que jogou em cima. Você viu esse vídeo? Tem relação? Eu vi. Aquela experiência, Fernanda, você já abateu um animal em casa, tipo um bovino ou um suíno? E Sim. assistiu a parte? Já. Você já observou que mesmo depois de 1 hora que você abateu o animal, algumas partes da carcaça ficam contraindo? Aham. Esse processo é porque ainda não acabou o glicogênio dentro do músculo, tá? Ele continua consumindo o oxigênio e o glicogênio que está dentro da musculatura, mesmo o animal já tendo sido abatido. Isso é o processo de rigor mortis acontecendo. Quando a gente faz isso na temperatura ambiente, esse processo se prolonga mais tempo, tá? Então dá tempo, por exemplo, de você pegar, abater o animal, cortar um pedaço do bife, botar em cima de uma bancada, jogar sal em cima, ele está contraindo ainda, tá? Mas isso é uma coisa totalmente natural. Se ele tivesse resfriado a carcaça, o músculo nem mexia, ele nem ia ficar mexendo, tá? Próxima dúvida. Qualquer coisa também, gente, vocês podem perguntar lá pelo fórum, tá bom? Obrigado, vai começar a minha próxima aula agora com a agronomia. Um abraço para Ok. todos, até a nossa próxima aula. Até a próxima aula. Boa tarde, gente. Um abraço. Tchau.